Você tem a sensação de que você faz, mas só se cansa e não consegue sair do lugar? Você tem a sensação de que a sua vida está travada, paralisada, estagnada? Você sente a sensação de que você está presa em um ciclo de repetição compulsiva? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o medo do julgamento. Você está paralisada, travada nesse ciclo do medo do julgamento. Eu vou te explicar como que você foi parar nesse ciclo e também vou te explicar o que você pode fazer para romper esse ciclo. Olha só, em algum momento da sua vida aconteceu alguma situação no qual você se sentiu julgado. Pode ser que as pessoas nem estavam de fato te julgando de uma forma negativa. Não importa como aconteceu o fato. O que importa de verdade é como que o seu cérebro captou aquela mensagem, captou aquele julgamento ou aquela brincadeira ou até mesmo a repreensão dos seus pais. Porque sim, pode ter acontecido em um momento que você foi fazer algo até mesmo para chamar a atenção dos seus pais e foi repreendida. Naquele momento você pode ter ficado paralisada nesse ciclo de medo do julgamento. Ou você foi fazer algo engraçado e recebeu julgamentos assim, que extrapolaram os limites para você, e aí a forma como seu cérebro recebeu isso te estagnou, te paralisou, sabe? Te travou ali no medo do julgamento. Então presta atenção. Você faz algo, é julgada ou tem medo de ser julgada, paralisa. Você não consegue dar andamento. Você espera uma validação, uma aceitação, uma aprovação, um elogio ou um mínimo sinal que seja de que você pode dar o próximo passo. Essa espera por uma aceitação, validação, um elogio, por uma mínima demonstração de validação, é como se fosse um sistema de proteção emocional. Por quê? Porque o seu cérebro não quer que você passe por aquele desconforto novamente. De ser julgada, de ser ridicularizada, ou de ser penalizada, ou de receber uma advertência, etc. Então, entenda o seguinte, o seu cérebro, ele faz de tudo para te proteger. Não só do perigo iminente da morte, mas de tudo que te gera um desconforto emocional também. Então, você fez algo, foi julgada e aquilo te paralisou. Isso pode ter acontecido do seu 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14 anos, e pode ser que tenha sido em um momento que você nem se lembra, mas ele está guardado aí no seu inconsciente. Claro que aqui eu estou trazendo exemplos subjetivos, tá? Para você identificar e para você entender como foi que você pode ter ficado travada, paralisada aí nesse ciclo do medo do julgamento. Porque o normal é o seguinte, imagine uma escada. O primeiro degrau da escada é a sua ação. É uma decisão, é uma escolha, é uma reação, é uma ação. Então, o primeiro degrau dessa escada é uma ação. O segundo degrau é uma avaliação. Toda escolha, toda decisão, toda reação, toda ação que você executa, ela precisa ser avaliada. Você precisa avaliar, analisar até mesmo para identificar se você continua repetindo aquilo, se vale a pena para sua vida, se tem te gerado bons resultados, se tem te levado para onde você quer chegar, ou se é uma ação ou decisão negativa, né? Que está produzindo resultados negativos para sua vida, ou que está até mesmo fazendo com que você retroaja, né? Fazendo você andar para trás e etc. Então ela precisa ser avaliada. Fez essa avaliação? Terceiro passo. Qual é o terceiro passo? É você se posicionar. Então você executou uma ação, avaliou, se posiciona. Então deu certo, eu vou repetir, ou nossa, não deu certo, eu vou para uma próxima ação, eu vou reagir de jeito diferente, eu vou fazer uma escolha diferente, eu vou tomar uma decisão diferente, etc. E aí o quarto degrau, vamos imaginar que já é o objetivo alcançado. É o seu sonho realizado. É um milagre pelo qual você tanto espera. É uma meta que você tanto deseja alcançar. Então imagina que existe uma escada para o sucesso, uma escada para a prosperidade. Prosperidade é você ser bem-sucedida naquilo que você se dedica a fazer, naquilo que você se propõe a fazer, né? No resultado que você quer alcançar. Então, primeiro degrau, ação. Segundo degrau, avaliação. Terceiro degrau, posicionamento. O que pode ser o posicionamento? A validação das suas ações, tá? O último degrau, pronto, objetivo alcançado, meta batida, sonho realizado, milagre alcançado, enfim, pode ser algumas dessas coisas e até mais que esteja aí na sua cabeça. Então entende que existe essa escada. Só que quando você está paralisada pelo medo do julgamento, muitas vezes você nem age. Por quê? Porque em algum momento da sua vida, lá atrás, que pode ser que você nem se lembre, você tomou uma decisão, reagiu de alguma forma, executou uma ação e foi julgada, ou até mesmo foi silenciada, ou foi negligenciada, foi rejeitada, ou foi até mesmo discipulada, sabe? Existiu ali uma disciplina, olha, não faz desse jeito, porque assim você acaba se machucando,
julgando, ou olha, não faz assim você não está fazendo bem pra você mesma, assim as pessoas vão rir de você, ou assim você vai ser feita de chacota. Eu não sei o que você pode ter ouvido lá na sua infância, lá no seu passado. E aí, por ter acontecido isso, você se vê presa na rodinha do hamster. Não é mesmo? Você não consegue sair desse medo, desse ciclo, você não consegue romper esse ciclo do medo do julgamento. Pode ser que você até chegue a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, a agir, a reagir, mas você não consegue dar o próximo passo. Você fica naquela assim, ai, eu fiz, e agora? Será que vão me julgar? Nossa, tô me olhando torto. Meu Deus. Ai, a fulana tá vindo falar comigo, quer ver? Quer ver que ela vai me dar uma catracada? Ou quer ver que ela vai me julgar? Nossa, quer ver que tá todo mundo olhando pra mim? Você não tem essa sensação de que tá todo mundo olhando pra você? De que tá todo mundo pronto pra te julgar? De que tá todo mundo pronto pra te criticar? Ou que tá todo mundo pronto pra meter a martelada em cima da sua cabeça? E isso nem está acontecendo, mas está acontecendo aí dentro da sua mente e você nem percebe. Isso acontece tanto consciente como inconscientemente. Tem pessoas que estão tão travadas, tão paralisadas pelo medo do julgamento, que ela não consegue nem tomar a decisão. Não, melhor eu não gravar. Não, melhor eu não aparecer. Melhor eu ficar aqui, ó, caladinha. Melhor eu nem aparecer muito. Eu vou com uma roupa simplesinha, básica, pra ninguém nem me ver. Medo o tempo todo. E isso acontece, tá? Existe uma amígdala lá no meio do nosso cérebro que é o que recepciona, é como um detector de fumaça, tá? Alguns psiquiatras chamam essa amígdala, que recebe alerta de perigo, vamos dizer assim. Alguns psiquiatras chamam essa amígdala de detector de fumaça. Em algum momento, você foi julgada, criticada ou até mesmo disciplinada de uma forma que te impactou emocionalmente e te paralisou. Então, essa amígdala é como se ela tivesse o tempo todo em alerta. Ela fica mandando sinais de alerta, de perigo. Então, muitas vezes você fica até paralisada. Eu não vou falar nada, eu vou ficar quieta, eu não vou aparecer, eu não posso falar muito alto, eu não posso tomar essa decisão. Todo mundo vai ver. Só que antes você nem sabia de onde isso vem. Agora você está sabendo, certo? Porque o normal é nós tomarmos a decisão, avaliarmos, nos posicionar e alcançar o objetivo desejado. Existe a pessoa que ela nem chega a tomar a decisão, ela nem chega a fazer a escolha, ela nem chega a tomar uma ação, porque ela já tem medo do julgamento de alguém, né? Ela prefere se esconder, ela prefere estar em silêncio. E tem aquela pessoa que toma uma decisão, que executa uma ação e fica em alerta, esperando a crítica, esperando o julgamento. E aí ela já fica naquela, meu Deus, você viu o jeito que o fulano me olhou? Certeza que não gostou do que ele viu. Ninguém nem falou nada pra ela. Menina, você viu que alguém compartilhou meus stories que eu fiz, meu vídeo que eu fiz? Certeza que foi pra criticar. Ali ela já paralisa. Menina, você viu que aquela pessoa, ela nem olhou na minha cara? Eu tenho certeza que ela não gostou que eu estava aqui. Ela nem disse nada. Isso tudo tá acontecendo dentro da sua cabeça. Pode ser que a pessoa não goste que você esteja ali, que a pessoa esteja te julgando, que a pessoa já esteja te repreendendo. Mas deixa eu te dizer, a maioria das coisas que você imagina nem são verdade. Elas nem vão chegar a acontecer. De fato, se transformar em realidade. Só que você fica nessa alerta. E aí você paralisa. Por quê? Porque ao invés de você ir para o próximo degrau, que é se posicionar, não, você continua naquela espera. Você continua esperando que alguém te julgue, que alguém, enfim, venha te disciplinar, que alguém vá te corrigir e etc. Então você tá paralisado. Você continua aí no ciclo, na rodinha aí do hamster. E por que você fica presa nesse medo do julgamento? Mesmo que ele não esteja acontecendo e que ele esteja acontecendo todinho aí na sua cabeça. Porque o medo te paralisa. O medo é o veneno que mata os seus sonhos. O medo é o veneno que te impede de dar os próximos passos. O medo, ele te paralisa. Qual o medo? O medo de ser julgada. O medo de ser rejeitada. O medo de ser abandonada. O medo de não ser aceita, de não ser amada. O medo de ficar sozinha. O medo de perder reputação, perder as pessoas que você considera que fazem parte da sua vida. Então, vamos considerar que o medo do julgamento, ele carrega com ele alguns potencializadores, alguns aditivos, vamos dizer assim, que potencializa muito mais esse medo que você sente do julgamento. E o pior de tudo é que todos esses medos fazem com que você se sinta mais insegura, mais frágil, mais limitada, mais incompetente, faz com que você procrastine mais, com que você se sabote mais, faz com que você desista mais vezes e também com mais facilidade, né? E tudo isso te gera uma grande infelicidade. Na verdade, o medo do julgamento é como quando nós plantamos uma semente. Sabe quando a gente planta o feijão? Que a gente fica vendo aquele feijãozinho lá, aquele bago de feijão ali sobre a terra, mas ali no copo de plástico, naquele experimento que a gente faz, sei lá,
lá, ensino fundamental na escola, naquele copo descartável, a gente fica vendo as raízes ali, né, se fortalecendo e se alongando e nada acontecendo com o bagozinho de feijão ali. Então você fica paralisada no mesmo lugar, só que esse medo do julgamento vai fortalecendo as suas raízes. E as raízes é medo de rejeição, medo de abandono, medo de não ser aceita, medo de não ser amada, medo de ser deixada de lado, enfim, o medo da repreensão, o medo de virar chacota, o medo, enfim, das pessoas de fato se afastarem de você e vários outros medos. E com isso vem insegurança, tudo isso que eu falei aqui, né? A insegurança, o sentimento de incompetência, o sentimento de que você não vai conseguir, o sentimento de frustração, todas as vezes que você desiste antes mesmo de começar, ou todas as vezes que você desiste, você começa e paralisa, você começa e não continua, você começa e não continua. E aí você, pra se enganar, vamos dizer assim, porque não é que é pra se enganar, mas você, pra amenizar essa dor da estagnação, dessa paralisação, você diz assim, ó, não, mas sabe o que é? É que eu ainda não encontrei o negócio certo. Não, mas sabe o que é? É que eu ainda não encontrei a terapeuta certa. Mas sabe o que é? É que eu ainda não encontrei a mentora certa. Não, calma. É que agora o modelo de negócio que eu encontrei agora vai dar certo. Não, é porque antes eu não tinha a estratégia certa. E não é. Tudo isso são desculpas só para justificar, para doer menos. Todas essas consequências que o medo do julgamento, né, essa paralisação pelo medo do julgamento te faz sentir. Mas eu entendo, é normal que você esteja se sentindo assim, é normal que você reaja desse jeito. Por isso que eu vou te explicar como que você vai fazer para romper esse ciclo do medo do julgamento, e eu vou trazer uma história da Bíblia. Eu vou trazer a história de uma mulher da Bíblia que me inspira muito. Agora que você já entendeu como foi que você ficou presa nesse ciclo de medo de julgamento, eu vou te ensinar um recurso poderosíssimo para que você consiga romper esse ciclo, para que você não seja mais vítima de si mesma, não seja mais vítima desse sentimento, dessa necessidade de aprovação, de validação, de espera por um elogio, que você não fique esperando que alguém te dê permissão para que você dê o próximo passo, para que você vá para o próximo nível, para que você pise no próximo degrau, porque isso é muito ruim. O que acontece quando você espera pela aceitação, pela validação, pelo elogio ou até mesmo por essa permissão de alguém? A pessoa, ela vai te dar uma permissão, ela vai fazer uma validação, ela vai fazer uma avaliação de acordo com a perspectiva dela de vida, de acordo com as crenças dela, com aquilo que ela acredita, com as experiências de vida que ela teve. E claro, de acordo com os elementos da sua personalidade, de acordo com o seu temperamento, de acordo com o seu perfil comportamental, da sua linguagem de amor e etc. Nós somos seres que carregam uma singularidade e uma essência incrível, extraordinária. Você precisa entender que você jamais vai conseguir agir, reagir, pensar e tomar decisões como seu esposo, como a sua amiga, como sua mãe, como as suas amigas. Isso é impossível, porque você carrega em si toda a sua individualidade. Existe uma essência verdadeira aí dentro de você. Então, se você fica buscando fazer as coisas iguais aos outros, tomar decisões parecidas com os outros, ficar sempre modelando os outros, ficar sempre copiando, fazendo o que os outros estão fazendo, você não vai ter uma vida próspera, porque você vai ser apenas uma réplica, uma cópia dos outros. Então, com esse recurso aqui, você vai conseguir romper esse ciclo. Para te ensinar esse recurso, eu vou trazer aqui a história de Ana, que é uma história bíblica de uma mulher assim que eu amo, que eu admiro, e eu vou trazer como exemplo essa história para que você consiga identificar em que momento Ana se posicionou. Ana era uma mulher que sofria muito porque ela era estéril. E não é mistério para ninguém que na época aqui, né, e como costume desse povo aqui, nessa época bíblica antes de Cristo, as mulheres elas não tinham muitos direitos. As mulheres elas não eram validadas como hoje, né? As opiniões delas, os quereres, as vontades, os desejos não eram validadas. As mulheres elas tinham um papel muito importante, claro, sempre teve, mas as mulheres elas não tinham a voz que as mulheres têm hoje, né? Elas não tinham a liberdade que nós mulheres temos hoje. E a história de Ana me impressiona muito, me impacta muito, fala muito comigo, e eu tenho certeza que vai servir também de testemunho para você, vai servir também de ensinamento para você, vai trazer muita clareza e vai trazer também alívio ao seu coração.
coração. Porque a palavra de Deus carrega em si verdade e luz. Então pode ser que o que você esteja precisando para conseguir ter forças para romper esse ciclo é essa luz, é essa verdade que eu vou trazer para você. Enquanto Deus falava ao meu coração para eu trazer essa história para você, Deus me lembrou de todas as vezes que eu precisei utilizar esse recurso, não só para romper esse ciclo de medo do julgamento, mas também para fortalecer a minha identidade. Eu vou ler a história de Ana para vocês, para que vocês consigam visualizar. Não vou dar só exemplos, mas precisa contextualizar para vocês entenderem o poder desse recurso. A história de Ana está lá em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20, eu vou ler para você. Que na verdade é o nascimento de Samuel. Samuel era um profeta daquela época. Olha só, começa aqui no versículo 9. Se você tá com a sua Bíblia aí perto, você pode acompanhar. Caso não, vou ler para você, mas depois você leia sozinha. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Eli era o sacerdote daquela época. Ele, vamos dizer assim, era um homem de poder daquela época. E aí Ana estava muito amargurada e ela se levantou, né? Depois de comer, ela se levantou, chorou muito e orou ao Senhor. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, porque pode ser que você esteja com o coração muito amargurado, assim como estava Ana. Ana era uma mulher estéril e ela queria muito poder gerar um filho. Ela queria muito. Naquela época era comum, né, poder ter mais de uma esposa. Ana era esposa de Eucana e Eucana também tinha Penina como sua segunda esposa. Penina já tinha tido vários filhos, tá? Vocês vão ver aqui na história. E Ana, estéril. Então Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ele era o sacerdote. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli, o sacerdote, pensou que ela estava embriagada e disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu. Gente, pensa lá naquela época. A mulher tinha voz? Não. A mulher tinha algum direito de ficar respondendo? Não. Ela mal respondia o seu esposo. Imagina o sacerdote. Só que Ana respondeu. Ela respondeu para criar atrito? Não. Ela não respondeu para criar atrito. E agora essa é a parte mais importante. Aqui está o recurso. Presta atenção. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Quantas vezes você estava extremamente angustiada? Você se sente angustiada e as pessoas não compreendem a sua angústia e te julgam. E isso te paralisa ainda mais. Isso te gera ainda mais angústia, ainda mais amargura no seu coração. Como você tem se sentido? Olha só. E Ana continua: Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que lhe pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Eu vou ler até aqui para vocês, nesse momento. Olha só, quantas vezes você está sendo mal interpretada, julgada, e isso te paralisa ainda mais. Você fica caladinha, você fala: eu nem vou dizer nada. Eu nem vou responder. E eu não tô aqui dizendo para você criar atrito, começar um conflito. Não. O recurso que eu quero trazer aqui para você que você consiga romper esse ciclo do medo do julgamento, é o posicionamento. É se posicionar. Nós aprendemos ao longo da vida a nos silenciarmos. Nós nos calamos para evitar conflito. Nós nos calamos para não ficar de bafafá. Nós nos calamos para não machucar o outro. Nós nos calamos porque muitas vezes nós já estamos cansadas e a gente acredita que nem adianta mais falar. Realmente, você não precisa falar sobre a sua dor. Ana aqui não falou para o sacerdote: olha, eu estou orando porque há muitos anos eu sou estéril, eu quero gerar um filho. Não, ela não abriu a sua vida para o sacerdote. Ela não expôs a angústia do seu
coração para o sacerdote. Ela se posicionou. A angústia do coração dela, ela entregou para Deus. Ela orou ao Senhor. E é lá nos pés do Senhor que você tem que entregar a sua angústia, a sua amargura, o seu sonho, o milagre que você deseja alcançar, o objetivo que você deseja alcançar. Mas você precisa se posicionar. Se posicionar fortalece a sua identidade e faz com que as pessoas te respeitem. Se posicionar é você impor um limite. Por que muitas pessoas se sentem no direito de te julgar? Por que muitas pessoas se sentem no direito de falar o que quiserem sobre a sua vida? Muitas vezes você se faz essa pergunta: gente, mas por que fulano fica falando da minha vida por aí? Por que fulano se sente no direito de vir me falar isso? Por que fulana se sente no direito de vir me julgar? Por que fulana se sente no direito de vir intrometer no meu casamento, da criação dos meus filhos? Qual é o limite que você tem imposto? Como você tem se posicionado? Ou você tem dado abertura para essas pessoas e nem percebe? Ah, Marjorie, como assim? Olha só, como você se posiciona e se comporta quando você está nessa roda de amigas? Como você se posiciona quando você está com a sua mãe, com seus amigos, com as suas irmãs, com a sua sogra? Porque você fala: ah, minha sogra intromete na minha vida, ah, porque minha mãe intromete na minha vida, ah, porque minhas irmãs me julgam. Como você se posiciona diante delas e com elas e em determinadas situações? Isso é extremamente importante. Ou você é aquela mulher que zomba de si mesma, que abre a sua vida, escancara a sua vida pra todo mundo, sabe? É como se você falasse assim: aqui, gente, ó, essa aqui é a minha vida, isso aqui é o que tá acontecendo aqui, eu vou botar na mesa, pode começar aí, o que vocês acham? Tem mulher que faz exatamente isso. Tem mulher que tem um projeto, um objetivo, uma meta, ao invés dela ir se aconselhar com uma pessoa que pode ajudá-la a alcançar essa meta, que pode ajudá-la com estratégias, com insights, com inovações, enfim, com ideias para que ela consiga realizar essa meta, não. Ela vai para a rodinha dos escarnecedores, ela vai para a rodinha das pessoas de mentalidade pequena, ela vai para a rodinha das pessoas tóxicas, ela abre a sua vida com todo mundo, ela vai abrir os seus sonhos, compartilhar os seus sonhos com quem nem sonha, com pessoas que já estão tão amargurada quanto ela. Então você tem que tomar cuidado com quem você compartilha a sua vida. Você tem que se posicionar de maneira correta para impor limites, saber aonde você vai abrir a sua boca, sobre o que você vai compartilhar, o que da sua vida você vai dar acesso a essas pessoas. Ana, ela não deu acesso a Eli, ao sacerdote da época. Muito pelo contrário, ela se posicionou, ela se justificou, ela se posicionou e rompeu ali o ciclo daquele julgamento, ao invés de ficar totalmente paralisada e falar: meu Deus, né? Porque muitas mulheres de hoje em dia, o que fariam? Meu Deus, olha, eu nunca mais venho aqui nesse templo orar, e eu nunca mais também vou orar de voz baixa, eu nunca mais vou orar depois, olha, depois do almoço, então não vou mais fazer isso pro povo não achar que eu tô bêbada, que eu tô embriagada. Nossa, eu nem venho mais nesse templo, eu não vou mais orar chorando, não vou cobrir meu rosto. Se deixa paralisar pelo medo do julgamento, não se posiciona, recua, e você precisa o quê? Se posicionar. O que acontece? Você abre a sua vida como um livro aberto assim, ó, deixa todo mundo palpitar sobre a sua vida, aí a fulana que nunca construiu nada começa a julgar, a outra fulana começa a falar que se fosse você não faria isso porque vai dar muito trabalho, porque você inventa demais, você é muito sonhadora, você é muito iludida com a sua vida, e a outra começa: não, isso aí dá muita canseira, meu Deus do céu, você vai ver, você vai passar vergonha, pra que você vai fazer isso? Você tá tão... deixa isso, você já tá quieta aí no seu canto, para com isso, você vai passar vergonha. E aí o que acontece? Você vai se paralisando, você vai travando. Aí você fica naquela rodinha de hamster. Fala: poxa vida, eu queria tanto esse projeto, eu queria tanto esse projeto. Aí tá aqui, ó, você, na rodinha do hamster. Queria tanto aquele projeto, mas as minhas amigas falaram que eu vou passar vergonha. Mas a minha amiga disse que aquilo vai dar trabalho demais. Não, mas as minhas amigas dizem... E depois, né, vai que elas ficam me criticando, zombando de mim, fazem um grupo até pra falar de mim. E você fica naquela. Aí você enxerga uma outra possibilidade. Aí você fala: talvez eu possa, aquela possibilidade talvez possa agradar as pessoas que eu gosto, né? As pessoas ao meu redor. Eu vou lá ver o que é. E aí você nem consegue sair, você fica só de longe olhando. Aí você chama: amigas, tem uma nova ideia. E aí elas vão em cima. Você não se posiciona. Você arreganha a sua vida para todo mundo. Você não impõe limites. Então você tem que tomar cuidado, porque pode ser que você seja vítima de si mesma. Pode ser que seja não, né? Pode ser que já é, porque assim, tem mulheres que fazem de
tudo para continuarem no lugar de vítima. E o pior é que elas são vítimas delas mesmas. Por quê? Porque elas não têm discernimento, não se comportam da maneira correta, não segura a língua, não escolhe quem são as suas referências, não escolhe de maneira coerente, assertiva e inteligente as mesas nas quais ela vai se sentar. Ai, Marjorie, mas o meu problema são as minhas primas, os meus problemas, o meu problema... Porque tem gente que fala isso, tá? Ah, Marjorie, mas o meu problema é a minha família, meus irmãos, minha mãe. Como é que eu vou me afastar deles? Você não precisa se afastar, mas você também não precisa abrir a sua vida enquanto você está com eles. Diga estritamente o necessário, compartilhe estritamente o que for necessário. Tem ali aquele momento de comunhão, mas eles não precisam saber da sua vida. E caso alguém queira saber da sua vida, se posicione, se comunique, imponha limites. Esse recurso, ele é extremamente importante. Para quê? Para que você diminua a intensidade desse ciclo, pare de rodar essa rodinha aí, desse ciclo, parecendo um hamster aí, alienado, enfim, que não consegue parar essa rodinha. Você vai diminuindo a intensidade até você conseguir romper esse ciclo do medo do julgamento. Então, recapitulando, como que você vai colocar esse recurso em prática, esse recurso extremamente poderoso para que você consiga romper esse ciclo do medo do julgamento. E aí, mais uma vez, nós vamos trazer aqui o exemplo de Ana. Ana, ela estava amargurada, extremamente triste, e ela foi orar ao Senhor. Ela estava angustiada, ela foi entregar a amargura do coração dela e fazer um voto com Deus. Ela foi julgada pelo sacerdote da época. Ela foi julgada. O que ela fez? Ela paralisou? Não. Ela se posicionou. Quando ela se posiciona, ela fortalece a sua identidade. O sacerdote abençoa Ana e olha o que acontece. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Ana, mesmo amargurada, angustiada, nunca deixou de adorar ao Senhor. E eu quero trazer essa mensagem aqui também, deixar ela com um destaque. Independente do que esteja acontecendo com você, continue adorando ao Senhor. Continue levando a angústia do seu coração aos pés de Deus, porque você precisa fortalecer o seu elo espiritual. Você precisa ter conexão com a sua fonte, com o seu Criador. Mas vamos lá, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana, o esposo de Ana, teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a seu filho, e deu-lhe o nome Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Então Ana executou uma ação, que foi fazer uma oração, fazer um voto, entregar sua amargura e sua angústia para Deus. Ela fez um voto com o Senhor. Ela foi julgada. Ela se paralisou? Não. Ela deixou de orar? Não. Porque se ela tivesse se paralisado, ela não tinha alcançado o milagre dela. Porque é isso que acontece quando você paralisa. O problema, a grande questão, não é nem a paralisação, mas a grande questão é o impacto dessa paralisação. Você paralisa, você não alcança as suas metas. Você paralisa, você não alcança os seus objetivos. Você paralisa, você não realiza os seus sonhos. Você paralisa, você não vive os milagres que você deseja viver, que você quer viver, que você tem orado por eles. Quantas mulheres oram e até dizem assim: nossa, parece que o céu tá fechado pra mim. Parece que Deus não me escuta. Mas o que acontece? Você ora, mas no momento que você é julgada, você paralisa. Ana, ela poderia ter se paralisado ali, com medo daquele julgamento pelo sacerdote da época, mas não, ela se posicionou. Então você precisa se posicionar, porque você ora, mas você tem medo de ser julgada. Você ora, mas você tem medo de ser rejeitada. Você ora, mas você tem medo das suas amigas de fazer de chacota. Você ora, mas você se preocupa com o que as suas amigas pensam a respeito, enfim, de várias coisas. Eu não quero ficar repetindo aqui, mas entenda que para o seu milagre acontecer, você precisa estar em movimento. Você precisa se posicionar, você precisa romper o ciclo do medo do julgamento, porque esse ciclo, ele tá paralisando a sua vida. Continuar nesse ciclo tá fazendo com que a sua vida fique paralisada. Deus, ele é Deus para fazer absolutamente tudo, mas ele testa a sua fé, ele testa o seu caráter, ele testa a sua coragem e a sua ousadia. A sua coragem e ousadia foram coisas que Deus colocou no nosso DNA. Ele não disse pra gente assim: olha, você precisa desenvolver a coragem e a ousadia. Não, ele diz: seja forte e corajosa. Se posicione. Seja corajosa para se posicionar. Então, quando você paralisa ali pelo medo do julgamento, o pior ainda está por vir. Que é o quê? Que é a frustração por não conseguir realizar o seu sonho, que é a ansiedade por não conseguir alcançar o objetivo, que é muitas vezes aquela angústia profunda, aquela amargura de estar pensando que Deus está demorando em te responder. Deus quer que você continue em movimento. Lembra dos degraus que eu coloquei aqui para vocês? Deus quer que você continue subindo os degraus. Primeiro, ação. Segundo, avaliação. Ah, as pessoas te julgou, tá, mas o julgamento daquela pessoa é relevante para mim? Tá coerente com a minha realidade? Porque as pessoas, elas vão te julgar, mesmo você paralisada ou que você continue subindo os degraus. Mas
Qual é o peso desse julgamento? Qual é a influência desse julgamento? Entende? Ana foi julgada pelo sacerdote da época, mas ela sabia quem era o seu Senhor, ela sabia o que ela estava fazendo. O que ela estava fazendo tinha coerência com o milagre que ela queria viver, com o sonho que ela queria desfrutar, que era de ser mãe. Só que aí você paralisa. Não, Deus quer que você continue em movimento. Ele quer que você se posicione. Para quê? Para que você alcance seus objetivos, realize seus sonhos, alcance os seus milagres, desfrute dos seus milagres. Só que você paralisa. Ana não paralisou. Ela foi julgada pelo sacerdote da época. Ela executou uma ação, ela foi julgada. Ao invés de paralisar, ela se posicionou. E depois que Ana se posicionou, ela viveu o milagre dela. Então é isso que eu quero trazer para você como recurso hoje, para que você consiga romper o ciclo do medo do julgamento. Eu espero que esse ensinamento, que essa mensagem, que esse conteúdo tenha falado diretamente ao seu coração e que você, a partir de agora, comece a se posicionar sempre que necessário. Que você vigie para quem você abre a sua vida, para quem você fala sobre a sua vida. Nem todo mundo precisa ficar sabendo da sua vida. Até mesmo, pode ser que nem os sacerdotes precisam saber da sua vida, tá bom? Você se posiciona, mas não precisa abrir a sua vida para todo mundo. E eu espero que você consiga romper o ciclo do medo do julgamento. E não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, me contando qual foi o principal aprendizado que você adquiriu depois de assistir esse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. E não esqueça também de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com aquela amiga sua que está totalmente paralisada pelo medo do julgamento, tá? E não esqueça de deixar o seu like. Eu te vejo no próximo vídeo.